Olá, todo mundo. Vou esperar aqui o pessoal entrar para começar a falar. Oi, Vi. Meu pai já entrou aqui. Peraí que eu vou chamar ele para live. Oi, Vi. Oi, filha, tudo bem? Oi, pai, tudo? E você? Tô ótimo. Como é que estão minhas netas? Tão bem, tão bem. Se elas começarem a fazer muito barulho aqui, eu tô de fone, mas elas estão brincando no quarto do lado. Então, aí você Bom, me avisa, tá? Que eu mudo de local. bom, querida. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do porquê que a gente está aqui, né? É a Camila Yunes da Cura que chamou a gente para fazer uma live, que é um quadro que se chama Arte entre Gerações. Então, Perfeito. obrigada aí a Cura e a Camila e a equipe inteira por ter feito esse convite para a gente. A gente está muito honrado de estar aqui participando, né? Que eles têm Também. feito um trabalho super legal de conversas, bate-papos durante essa quarentena. Então, têm sido muito ativos nessa, enfim, promovendo essas conversas. Então, a ideia aqui é um pouco falar da nossa trajetória, né, da sua trajetória, obviamente, antes de mim, e como a gente se influenciou e como que a gente mantém essa relação próxima, dado que a gente trabalha na mesma coisa, né? A gente trabalha com arte. Você, obviamente, com a casa de leilão e eu com a galeria. Mas eu queria. A gente sempre tem que começar pelo começo, eu acho. Então, já que o começo é você, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou a trabalhar com arte. E principalmente, eu acho que eu começaria até antes disso, porque eu acho interessante da sua história que você vem do interior, né? Do Rio Grande do Sul. Então, você nasceu num ambiente onde não tinha muito acesso à arte. Não tinha, Então, você. Hum? não tinha escova de dente, nem fio dental, de tirar arte, minha filha. Pois é, pois é. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso e como é que você foi parar no Rio de Janeiro. Bom, não foi de paraquedas. Eu vim de. Bom, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, de imigração italiana. E meu pai, colônia, roça, atividade agrícola só, pequena, familiar. E com 12 anos, meu pai mudou para Porto Alegre. E eu estudava, com 16, 17 anos, eu fiz vestibular. Com 17 anos, fiz vestibular para Física, para Federal do Rio Grande do Sul, passei. Aí, para comemorar a minha a vestibular, que na época era uma coisa muito difícil, né? Passar, tinha muitos candidatos, poucas vagas, era uma universidade federal. E eu fui comemorar em Arambé, porque era uma cidade pequena da Bahia, que estava muito na moda, né? Movimento hippie, dissidentes americanos, músicos estavam fugindo da guerra do Vietnã. Fui para lá e na volta de lá, consegui voltar de lá. Vivo? Cheguei em janeiro, me encantei pela cidade e resolvi ficar aqui. Voltei para Porto Alegre, óbvio, consegui a transferência, porque eu tinha boas notas, transferido para a Universidade do Estado da Guanabara. Eu continuei meu estudo de física, mas para isso eu me sustentava com um amigo que conheci, que era Adolfo Cox, que tinha acabado de ter um filho. Eu trabalhei para ele de babysitter. Ele trabalhava para o Valmir Ayala, que era um crítico de arte, que tinha uma coluna diária no Jornal do Brasil. E era muito prestigiado, quer dizer, talvez fosse o único, né? Era o caderno B do Jornal do Brasil, a primeira página, diário, notícias, coisa que não existe mais hoje, notícias e críticas sobre mercado de artes plásticas. E esse Vamirala, ele tinha as pastas, ele recebia um clipe que na época chamava Lux Jornal. Umas 2 vezes por semana chegava um pelo correio, envelope com os recortes de todos os jornais do Brasil. E eu separava aquilo para botar em pasta. Se ele fosse falar Portinari, ele pegava a pasta Portinari, ele lia lá o que estava últimas notícias e escrevia sobre Portinari. Então, assim como esse, tinha vários motivos, abstração, falsificação. Ele tinha
mais de 100 pastas. Eu lia as matérias e olhava a página e colocava. Ali me deu um certo aprendizado. E o meu conhecimento de negócio, de começar a comercializar, foi em vernissagens do Rio de Janeiro, que era muito comum na época, né? As pessoas, galerias faziam vernissagens. Depois, quando sofisticou mais um pouco, as galerias faziam pré-vernissagem só para clientes especiais, mas tinham vernissagem para o público. Canapé, vinho barato, e todo mundo se reunia ali. E ali eu conheci um senhor chamado Geraldo Longo, que era um livreiro, e trabalhava com gravuras, Faigo Strover, Marília Krans, Glauco Rodrigues, gravuras de coisas que eram mais fáceis, e ele me entregava para vender. Me consignava e eu vendia. Já no último ano de faculdade, no 5º ano, que eu acabei não me formando, ficaram pendentes duas matérias, Mecânica Quântica 1, Mecânica Quântica 3 e a 4. Eu não acabei saindo, abandonando a faculdade só por causa dessas duas matérias, mas eram duas matérias muito difíceis. Precisava passar o dia inteiro lá estudando. E com essas gravuras e circulando em vernissagem, foi que comecei a conhecer as pessoas e ganhar dinheiro. O Diógenes Paixão, uma figura importante na minha vida, foi quem me apresentou o Volpe em 1972. Eu fui com ele de ônibus para São Paulo, fui conhecer o Volpe, me apaixonei pela obra do Volpe. O primeiro grande artista que conheci foi o Volpe, depois foi Iberê, Ivan Serpa nunca conheci, eu gostava muito na época. Muitos artistas eu não tive acesso, mas ao Volpe e ao Iberê, no caso do Iberê por ser gaúcho, eu comecei a frequentar a ateliê dele nos anos 75, 77. O Volpe também foi mais ou menos nesse período, né? Eu cheguei a viajar com o Volpe para Porto Alegre, fazer exposição. E aí, como professor de física, porque eu fazia licenciatura, eu não ia ser físico pesquisador, eu não fazia bacharelado, eu fazia licenciatura, porque a minha vontade era dar aula. Quer dizer, não era a minha vocação, mas a minha vocação era para ciência, mas dar aula era uma coisa que eu queria para estar sempre próximo a um público mais jovem, para ficar mais jovem igual a eles. Você vai acompanhar. Eu gostava muito de dar aula. Eu cheguei a dar aula, poucas aulas, mas eu tive vários professores que eu admirava, sabe? De dominar uma classe de 30, 40 adolescentes é uma coisa muito difícil. Pô. Dando uma matéria chata, que ninguém está afim de escutar. Né? Então, eu deveria hoje ser um professor aposentado de física e matemática. Estou marchando e continuo ativo. Eu vou avisar que eu me aposentei ainda. Mas conta um pouquinho depois não agora, como é que foi a compra da Bolsa de Arte? Então você começou a trabalhar com arte, né? Depois de ir para o Rio, e como é que aconteceu a aquisição da empresa? A primeira aquisição difícil que eu tive na minha vida foi comprar um telefone. Eu vendi, o telefone foi uma comissão de uma venda de um Volpe do maior tamanho. Um Volpe tamanho 6. Com a comissão, eu comprei uma linha de telefone. Ali foi a grande alavancada que eu tive. Eu conseguia fazer comércio ligando para as pessoas. Porque antes eu tinha que pegar o carro, botar as coisas dentro do carro e visitar as pessoas, bater o dedo na campainha, se estava, bater no trabalho das pessoas. Né? A Bolsa de Arte, aí me tornei um marchand. Eu cheguei a ter 2 ou 3 pequenas galerias em Ipanema, porque Ipanema, que era o foco, era o início das grandes galerias, Petit Galerie, do Terra Nova, a Bolsa, que o Terra Nova, Evandro Carneiro, o Zé Carvalho, que foi o formador da Bolsa de Arte, que acabou falecendo no acidente. O Evandro foi o primeiro a tocar a Bolsa de Arte, né? Ela foi formada como um local de troca, sabe? Era o Gilberto Chateaubriand, o Tony Salgado, tinham 4, 5 figuras importantes, o Dro Hernani. Eles fizeram um grupo de amigos, incentivado por esse Zé Carvalho, que é um empresário com visão muito avançada, de ele fazer a Bolsa de Arte como lugar de trocas, lugar de as pessoas irem
comprarem, já era mercado secundário, não tinha mercado primário. Coisas que as pessoas tinham e ficavam trocando. Ele tinha um leilão semanal, toda segunda-feira. E eu, por acaso, fui morar, uma hora aluguei um apartamento, era em cima da Bolsa de Arte. Aí comecei a frequentar a Bolsa mais frequentemente, a Galeria Bonino. A Petit Galerie já existia na Barão da Torre, era muito ativa, era uma galeria muito importante. O Jean Boguitti e o Franco Terranova eram os dois grandes marchands do Rio de Janeiro. Me influenciei muito pelos dois, principalmente o Jean Boguitti. Se eu dissesse assim, qual é a minha sucessão, eu seria... meu pai morava no Sul, não tinha nada a ver com arte. Eu diria que quem eu sugeriria teria vontade, o Jean Boguitti. O Jean Boguitti foi uma figura muito influente na minha formação. Pelo jeito, pela maneira, inclusive eu coleciono, eu gosto de colecionar muito, sabe? Eu gosto de comprar, prefiro comprar que vender, sempre. A compra dá um prazer danado, sabe? A venda sempre te deixa um pouco, ainda mais quando de coisa da tua coleção, complicado. Intermediar é um outro fato. Você receber obras consignadas e vender é uma coisa. Agora, você colecionar e depois ter que vender coisas da sua coleção é dolorido. E comprar dá uma felicidade enorme, sabe? A compra, a caça da obra, a conseguir pendurar, mandar limpar ou não limpar, trocar moldura, sabe? Isso dá começo. Só acaba essa emoção quando vem a outra. Aí quando tem a outra conquista, a outra caça do outro quadro. Mas tudo isso eu aprendi, toda essa vontade, eu aprendi com o Jean Boguitti. O Jean Boguitti virou o cara, assim. E agora, falo que se eu deveria ser filho, porque eu tenho até o cabelo do Jean Boguitti, só que eu tomo banho e o meu tá assim, lavado. O Jean Boguitti estava sempre assim, olhoso. Pentadinha. Ele botava o cabelo aqui para trás, reclamava, o nariz enorme, sabe? Ele fazia tudo, não deixava ninguém fazer por ele nada, sabe? E a Bolsa de Arte... Parece alguém que eu conheço. Hein? É. Parece alguém que eu conheço. A Bolsa de Arte, comprando, acho que foi o Evandro Caneta, teve uma crise e resolveu vender a Bolsa. E quem estava mais por perto era eu. Chegou a ter os Rashid que queriam comprar, né? Era um valor muito alto, eu não tinha esse dinheiro. Eu comprei porque me deram fiado. Eu me dando fiado, eu compro muita coisa. Isso foi em 85, 86, eu acho. Que eu finalmente fui lá falar com o Evandro, né? O Evandro correu o risco de vender para uma pessoa que eu não tinha como é que eu vou dizer? Eu não tinha um perfil de ser um comprador, que na época era uma coisa de quase $500 milhões, o valor da Bolsa de Arte. E eu andava de chinelo não, aquela sandália com pneu no chão. Eu tinha 2, 3 camisas, eu tinha uma calça. E o Evandro vendeu, o Evandro realmente foi corajoso em aceitar as minhas promissórias, que na época promissórias. Assinei 10 promissórias de 50 mil cruzados cada uma. Né? Que na época era 1 para 1. Na época era 1 para 1. Mas já em seguida, ele era leiloeiro, já em seguida, assim, 2, 3 meses eu consegui a coleção que era Joaquim Terreiro. As obras, não as obras dele, as coleção que ele tinha na Casa Santa Teresa, um advogado pegou e me entregou. E o primeiro leilão foi um sucesso, era no Copacabana Palace. Os leilões tinham uma importância muito grande para o mercado, tudo funcionava através de leilão. As feiras ainda não existiam, né? As feiras vieram depois. Aliás, as feiras vieram para ser um contraponto do leilão. Né? O leilão tudo tinha um charme, as pessoas vão, compram, vêm, sente segura vendo o outro lançar. Né? E as feiras vieram depois, então o leilão concentrava praticamente, era o termômetro do mercado, era a coisa mais importante que tinha, eram os leilões, depois os vernissagens nas galerias. Né? E a Bolsa, ela veio a me dar um status que eu não tinha. Eu tinha um status de ser um cara muito responsável, não era, mas eu tinha essa fama pelo jeito de me vestir.
sabe? Eu, talvez em compromisso, eu não tinha tanto horário, mas eu sempre cumpri horário. Mas todo mundo achava que eu olhava para mim e levava fé. E eu tinha dois nomes também. Eu tinha essa questão de dois nomes, Jones Bergamin e Peninha, sabe? Eu já fui recebido na casa das pessoas como Jones Bergamin e a pessoa fala mal do Peninha, sabe? Peninha derrubou um quadro meu, falou que meu quadro era falso, sabe? Ah, pô. E aí teve uma época que eu vivia com uma dupla identidade, sabe? Eu era o Jones Bergamin e eu tentei durante um tempo, assim, pouco tempo, achar para emplacar Jones Bergamin para deixar a Peninha de lado, mas foi impossível. Em 2, 3 meses percebi que esquece, é Peninha, não tem como descolar um apelido que cola em você não descola nunca mais. O meu colou. Eu estava no Rio, já tinha 20 anos, quando um amigo meu do Sul chegou. Eu estava em Ipanema, na praia, algum bar, e o cara chegou, olhou para mim, porra, Peninha! Todos meus amigos que eu chamava de Jones, Jonas, sabe? Existia um marchand chamado Jonas também, importante na época. E aí, tipo, aí pegou a Peninha, nunca mais ninguém me chamou de outra coisa a não ser Peninha. Tem alguns poucos que me chamam de Jones. Não, eu tenho esse problema. Quando perguntam do meu pai, eu tenho que falar, o Jones. Aí a pessoa fica. Eu falo, Peninha. As Ah, pessoas acham que eu tá. sou Pena. Eu, Peninha. quando fui várias vezes na casa das pessoas avaliar, eu falo, tudo bem, sou Peninha. E se o pai, o Pena, não vai vir? Não, mas sou eu mesmo para fazer a avaliação, então meu pai me chama Pena. Essa Eu eu não Pena. sabia. O pessoal tá rachando aqui os comentários da história do Peninha. É, Bom, mas continuando, uma coisa que eu queria te perguntar também, você falou rapidamente sobre isso, mas eu queria que você desenvolvesse melhor, que além de marchand, né, você tem uma coleção também, você é colecionador. E então, como é que é essa relação entre os dois papéis? Você falou um pouquinho, né, que, enfim, vender dói e comprar é prazeroso, mas desenvolve melhor um pouco como é que você divide essas duas figuras, ou se você não divide, se elas são a Ah, tem, mesma coisa. não é a mesma coisa. Vender coisa dos outros não dói, dá comissão. Vender coisas da sua coleção dói. Eu estou vendendo há muito tempo, vendo, às vezes vendo coisas que eu não quero vender, mas preciso vender. Eu já fiz isso durante a vida inteira, sabe? Sim, às vezes para fazer uma troca também, às vezes você quer comprar uma outra coisa. Isso, para mim, para todos os marchantes que estão no meio, você tem muita oferta. Então, às vezes, tu quer comprar, tu quer coisa nova. E também, às vezes, você muda de gosto. Eu mudei, né, antes do ano 2000, na década de 90, eu dei uma guinada na coleção. Eu conservei Van Serpa, eu conservei Iberê, eu conservei Leontina, da Costa, e, e parti, saí um pouco dos modernos, Guignard, Pansete, Di, Portinari, e parti mais de cabeça para Hélio, Lígia, Mira e só. Porque o Willis de Castro, o Geraldo Barros, Valdemar Cordeiro, nunca tive chance, porque aqui no Rio não tinha tanta oportunidade de fazer essas compras. Uhum. E, mas a vontade de colecionar, de ter as coisas, para quem está no meio, é melhor, porque você tem mais oportunidade de comprar. Eu tinha uma frase que eu não repito mais ela, mas eu repetia sempre, Lá que vem marchand, bomba. não, que marchand coleciona aquilo que não consegue vender. Durante o tempo era isso. Eu tinha Iberês, aqueles escuros dos anos 60, início, que fez um protesto contra a importação de tinta e pintava os quadros tudo na base do preto. Eu não conseguia vender, eu tinha vários. Aí foi por isso que eu alcunhei essa frase, dizer, marchand coleciona aquilo que não consegue vender. Mas eu parei com essa frase, já tem muitos anos que eu não falo mais ela. Porque depois eu comecei a colecionar aquilo que eu queria e que os colecionadores queriam também. Né? Em leilões, acontece muito. Os quadros vão para leilão, antigamente. Não tem licitante na sala, na hora, ninguém comprou. Eu ligo para o proprietário e digo o seguinte: não vendeu na sala, eu fico com a obra. A pessoa concorda, eu compro. Eu não vendo quase depois do leilão.
coisas que... Pessoas que vêm a leilão. Se não vender, eu fico com elas. Fez essa frase, o cara já se ferrou comigo. O cara já está torcendo contra mim. Se não vender no leilão, você me liga que eu vou comprar. Nunca liguei para ninguém que falou isso para mim, sabe? E normalmente essas coisas, esse que é as coisas mais importantes. Quando ela está lá um Ivan Serpa lindo por 100 mil. Na sala ninguém lançou, porque a sala é uma coisa de oportunidade. A compra e leilão é uma coisa assim, muito rápida. Você tem que decidir na hora. 80, 90, dou 100, não dou, 100 tá caro. Porra, aí bate, porra, não comprei, 100 era barato. Sabe, você tem pouco tempo para raciocinar. Mas é ali, porque o leilão foi feito para iniciados. O leilão não é feito para... Para leigos. Nos anos 70, 80, 90, os leilões eram feitos... A maioria que comprava eram pessoas que compravam para revender. Eu vendia para Fernando Milan, aliás, que tem um filho que sucede também, o André, e teve o Joca. Eu vendia para o Benjamin Steiner, que hoje tem o Gugu. Eu vendia para o Paulo Arena, que hoje tem o Luiz Arena, que é leiloeiro. Toda essa turma de São Paulo vinham se alimentar no Rio para pegar as obras, porque o Rio sempre foi o grande celeiro. São Paulo era uma ponta consumidora e o Rio conseguia obras importantes de Cavalcante, Portinari, todos esses artistas, quase todos moraram aqui, todos viviam aqui, e todas as grandes coleções eram aqui. Nós éramos a capital federal, lembra? Eu sinto que esse fluxo ainda existe um pouco até hoje. Esse fluxo ainda existe um pouco até hoje, né? Existe, sim, existe. Não, talvez não tão forte quanto era antigamente, claro. Porque já não tem tantas obras, já não tem um fluxo, porque as obras praticamente, apesar das grandes coleções, pensar nas 5 maiores coleções do Brasil, Gilberto Chateaubriand, Fábio, Satamini, quem mais? Agora Ronaldo, Luiz Paulo. Se você pensar, o Rio de Janeiro tem... Vamos listar 10 coleções importantes no Brasil, Luiz Antônio de Almeida Braga, tu vai dar 6 ou 7, vai dar Rio de Janeiro fácil. Vai dar 2 ou 3 São Paulo. Fora instituições. Claro, não, sim, privadas, Cultural, vamos botar essas coisas, falando coleções privadas, né? Mas esse movimento das obras saírem do Rio para São Paulo, ela já começou no final dos anos 60, anos 70, vinham para cá e arrecadavam tudo. Teve uma figura importante no mercado, da Collection, chamava Zé Paulo Domingos. Tinha Paulo Buzinco, ele tinha 2 nomes, sumiu, diz que morreu, não sabe como morreu. Ele vinha para cá e comprava, assim, tudo. A gente se preparava durante uma semana, 10 dias, para juntar a obra, todos os machãs do Rio de Janeiro. Se preparavam, ele vinha e comprava todos os quadros que estavam aqui. Todos. Levava de caminhão, sabe? Ele fazia leilões, chamava a galeria, chamava Collect. Foi a venda mais importante, foi o Ismael Neri, que era da coleção Job, né? Essa Collection vendeu essa obra na época por 50 mil, alguma coisa, cruzeiro, sei lá, equivalente, uma fortuna, um valor muito alto para a época. E foi assim um turning point no mercado de arte, que as pessoas viram que uma obra podia custar esse valor, né? E foi o Domingo Job, nosso grande amigo, que comprou essa obra. E todo mundo perguntava depois para ele por que pagou esse preço. Ele comprou a melhor obra do Neri, né? A obra que tem a Tour Eiffel e o Pão de Açúcar. E ele tem um autorretrato ali no meio. Acho que chama do... Esqueci Paris. o nome. A gente tá chamando de Paris-Rio, mas não sei se é esse o nome. Não. Acho que ele tem um autorretrato, acho que domingo. Tem uma palavra domingo. O Thiago tava procurando essa obra enlouquecidamente outro dia. Descobriu aí, Thiago, onde está. Bom, mas continuando o nosso assunto, então, aqui da live, vamos falar um pouco sobre essa questão das gerações, né, e como a gente se influencia. É meio óbvio que o seu trabalho, influencia muito o meu. Né? A gente começou a trabalhar junto na Bolsa, e depois eu fui fazer a direção da galeria com o Thiago em São Paulo. Então, você foi
basicamente minha única. Posso usar a minha É... versão? Hã? Posso usar a minha versão? Pode? Pode? Por favor. Foi assim, você gostava de arquitetura, foi estudar arquitetura na PUC, aí arrumou um namorado que era do mercado de capitais, que Eita, não ferro. tinha nada do assunto dele, dos amigos, para fazer administração de empresa, né? Para poder entender o que o seu namorado e os amigos falavam, empresa. Aí um dia, com a internet, com a coisa toda de catalogação, nós falamos, você, a iniciativa foi sua ou minha, não lembro, de você vir na Bolsa de Arte, fazer catalogar as obras, etc. E você e coincidiu na época, essa época que o Thiago saiu do Inhotim, queria morar em São Paulo, não é? Veio trabalhar na Bolsa, já tinha 1 ano, 2 anos que estava na Bolsa. Aí eu pensei em fazer uma galeria, porque a coisa de feira, que Casa de Leilões pode fazer, aquelas coisas de mercado primário, mercado secundário, está tudo embolado. Mercado primário vende secundário, vocês, mercado secundário, já estão representando artista, tudo embolado, mas continua essa cabeça do mercado primário e mercado secundário. Tá mudando, tá mudando. Proibidas, quer dizer, proibidas, desculpe, continua todas as feiras do mundo continuam não aceitando casas e leilões, porque, não sei por quê. Todos fazem comércio, todos têm a mesma coisa, mas as casas de leilões não são aceitas em feiras. Mas voltando à história da Bergamingo Midi, Eu vou ter que me explicar agora, vou ter que te interromper. Tá todo mundo pedindo para me explicar aqui nessa não, história aí do namorado. calma aí, calma aí. Eu vou ter que. Posso me Não, explicar? aí eu falei, uma galeria Bergamin que fiz 2 televisões, fiz a opção da Costa, outra do Carvão. Eu fazia uma exposição a cada 3 anos, nada à venda, só para, sabe, só para curtir de fazer exposição, porque eu gosto de fazer isso, nunca consegui fazer, porque leilão tem um ritmo completamente diferente. É muito chato o leilão, tem um deadline complicado. A exposição tu marca quando quiser, do jeito que você quiser. Monta, fica curtindo, sabe? O leilão é muito estressante. Decidi tudo em poucas horas. Aí eu falei, vamos fazer uma sociedade. O Thiago já estava lá 2, 3 anos, já estava 1 ano na Bolsa. Falei, Ele só acabou de comentar aqui, ele acabou de comentar. Fiquei 6 anos na bolsa, ele lembra que foi um. KKKKK. não, eu lembrei. Você, 1, 2. Eu um, dois. Tá. Ele foi mais. Aí eu falei, vamos fazer uma galeria. Tinha aquele espaço lá da Oscar Freire, que eu não sei o que era lá, um depósito. Eu acho que Você fazia uns leilões lá de vez em quando também. Aí eu falei, vamos à sociedade, que em 3 é uma maravilha, um terço, um terço, um terço. E a gente nunca vai brigar, porque é só botar em votação. A maioria ganha, sabe? Então vai ser ótima a sociedade 3. Aí, no primeiro ano, tudo que foi votado, eu perdi todas. Então, assim, eu falava A, você B, Thiago B. Vamos expor o fulano. Você, o ciclano, o Thiago ciclano. Eu digo, pô, não tô ganhando uma. Aí, daquele ano, eu falei, eu tô fora da sociedade, fico com a minha parte, tchau, tchau para vocês. E hoje, a gente tem a galeria de vocês, tem uma independência de minha total. Até anos atrás, eu até tentava explicar para que as pessoas vinham me dar parabéns. Parabéns pela exposição. Eu falava, pô, eu não fiz merda nenhuma na exposição, não fiz nada. Não participei em nada, não tive ideia, não montei, não vi nada. E as pessoas vinham me dar parabéns pelo link com você, e com o Thiago também, que trabalhou 6 anos na Bolsa. Não foi 2. Ele... E depois agora já não tem mais isso, porque pessoas já perceberam que eu não tenho a menor ingerência na galeria de vocês há muito tempo, né? Nunca tive. Eu tive durante essa sociedade que eu tinha direito a esse voto e que eu nunca ganhei nada com vocês. Vamos pintar, vamos fazer uma obra na galeria. Não. Você sim, o Thiago sim. Vamos trocar a cor. Não. Você, Thiago, sim. Eu digo, pô, não... boiei aí, sobrei na curva. É que você tinha uma opinião, ele tinha outra, e eu era a novinha no meio do caminho, ele ficava no meu ouvido. Ele fazia...
aí ganhava meu voto, entendeu? É. Não é não, Thiago? O... Mas Mas, eu tô feliz, fico orgulhoso hoje de você, de você e do Thiago, né? Fico muito feliz com o trabalho que estão fazendo, porque agora as pessoas, vêm de virem me elogiar, achando que eu faço parte, as pessoas vêm elogiar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu recebo elogio muito de pessoas muito importantes que vêm e me falam que vocês fazem um trabalho excelente, de qualidade, com, 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 com muito bom gosto, muito apurado, sabe? Com bom olho, sabe? Então, olho, sabe? Muito importante. bom, fico muito feliz, até porque acho que, aí entrando num papo mais existencial, acho que também tem uma questão que a gente busca a sua aprovação, né? Eu busco a sua aprovação, acho que a galeria busca a sua aprovação, porque exatamente por essa história que a galeria era sua, né? Ela começou com você, com o seu nome. Fiz 5 Hã? exposições, só tem meu nome. Eu fiz 5 ou 6 exposições. Eu fiz exposição com a Lisete Lanhado, chamada Através. Foi uma A exposição Cecília, a Cecília comentou sobre essa exposição aqui. área. Foi, com esse projeto da exposição, ela ganhou a curadoria que ela fez um projeto parecido, chamava Através. Eu fiz umas 2 ou 3 exposições importantes. Eu fiz o Zé Bento, que era o mercado primário, tá vendo? Eu fiz É, Vergara, eu fiz qual mais? Da Costa, fiz o tinha da uma de Costa, nus também, né? hein? Nus. Nus? Não Não lembro. tinha uma de nus também? Não, femininos? Tinha, acho que vocês fez até com a Forte Vilaça na época. Ah, com a Foz de Laça também, lembrei. Foi, foi. É. O Thiago tá lembrando de uma coisa aqui maravilhosa que eu acho que a gente nunca te falou. Lembra Hum. do texto que ele nunca leu? Quando a gente quando a gente abriu a galeria, a gente fez o catálogo da exposição Correspondências. E aí na primeira página a gente escreveu um texto para você. Ah, Você- me bajulando, uma coisa assim. Não, agradecendo, enfim, fazendo uma É, homenagem. Acho que você demorou 5 anos para ler esse texto. Você já leu alguma vez? Não. eu li, mas quando você lê um texto que você o personagem central e que são elogios, você fica, às vezes, um pouco. Eu fico, no meu caso pessoal, eu fico um pouco incomodado, sabe, de ler. Eu agradeço, tal, mas não preciso ler até o fim. Você é bonito, você tem o cabelo louro, você tem o pé grande, todos esses elogios, tudo são interessantes, mas você, às vezes. Eu li, sim, eu li. Eu li com muito atraso, mas li o texto que o Thiago escreveu. Era o Thiago não, Antônio e Thiago. Ah, você também? Ah, tá. A gente escreveu junto, né? Eu acho. Não sei, tem tanto tempo isso, gente. Tem 8 anos essa história. Já tem um tempinho. E aí? Qual é a nova. Pula aí, Quer a tem nova, mais. nova pergunta? Não, deixa eu só falar uma coisa aqui. Como eu não preparei nada, não tinha como preparar também, eu pensei, eu fiz uma lista agora, meia hora antes, no mercado brasileiro, de todas as heranças, todas as sucessões que tiveram, que foram, que foram. Primeiro teve a dinastia Hernani aqui no Rio, que já estão na quinta geração. Em São Paulo tem os Nóbregas, que eu conheci o avô. Eu ia no antiquário do avô. Depois teve o Claudino, o filho. E agora tem uns 3, 4, que é o Cacau. Tem os O nobres também. André, o Gustavo. Tu vê que tem famílias que deram certo, você sabe que espalharam. O Peter tem os 2 filhos. O Kuczynski agora tem a Anitta, mas está no começo. O Breno tem o Isaac teve o Breno. Já falei do Benjamin, o Gugu. O Areno já falei. Eu fiz a lista, mas Max. o Max já fez aí a coisa. O Max fez 2. Tem os 3 filhos envolvidos. Né? Eu tenho 3 filhos, só se envolveu você. Mas estou dizendo que tem. A Nara, o Thiago falou a Nara também. Tem 3 tem a filhos. Silvia Sintra aqui, que tem a Silvia Sintra aqui no Rio. A Raquel
com a Mira. Quer ver quem mais? Aqui no Rio tem o Jaime Vilaseca com o filho. Os dois continuam trabalhando, mas hoje o filho toma conta. O Kimaide, o Ricardo Kimaide, que o filho também agora continua. Selma Buquerque também, A Selma lá, Buquerque, lá em Amazônia. BH. É. Quer dizer, tu vê que não é muito comum, né? James e Acácio. Tem da Cássio. Tem muito. O Aloysio Cravo, não. O Aloysio Cravo é ele. Mas você vê que tem alguns que tu vê que na minha geração, fora os Nóbregas, que era o avô do Claudino, que é da minha geração, na minha geração, Paulo Kuczynski, todos esses marchands, foram eles que começaram. Não vieram de herança de pais. O Benjamin Stein, todos, o Fernando Milan, todos eram o Jean, todos começaram a atividade. Daí que partiram os filhos. Fora esses dois exemplos, que é do Nóbrega e dos Leilões Hernani, que estão na quinta geração. Começou em 1900 e nada. Né? É que Agora, também, pai, muito antes da sua geração, não existia praticamente mercado de arte, né? Era uma coisa muito pequena. Foi na geração de vocês que desenvolveu, né? os anos 60, eu já vi meio... Eu só andava com pessoas com muito mais idade do que eu. Que eu peguei a geração do Benjamin, do Fernando Milan, do Arena, o Paulo Bittencourt. Aqui no Rio tinha o Jean, o Franco Terra Nova, tinha a Giovanna Bonino, foi uma grande marchand. Foram todos iniciando, né? O mercado, em 70, foi o grande boom. Quando eu citei esse quadro do Nery, que o Domingo Job comprou na Collection, foi isso. Esse valor foi, assim, marcante, dizer que o mercado existia. O mercado era muito... A Bolsa de Arte fez uma exposição do Volpe em 73 ou 74, na época, junto com o Franco. Que o Franco Terra Nova que conhecia o Volpe. Aliás, o Evandro também tem sucessor, a filha. A Soraya. Rony Conrado também. O Rony Conrado. A lista estava feita, mas está aqui no celular, não sei sair da live. Não faz isso não, porque senão você sai da live. Deixa ela lá. Vou esquecer na lista, depois eu escrevo. Porque eu fiz a lista hoje de manhã, comecei a fazer e veio muito nome. Quem tá assistindo poderia até ajudar a ver se faltou algum nome. Eles ajudaram. Os que eu falei é tudo que gente que soprou aqui. Dan Terezinha. também. Quem? Peter Con. Falado. Tem aqui a Terezinha, tem os meninos da Inox. É verdade também. Guilherme. Guilherme Gustavo, E tem a Ana dele. Tem a Ana dele também. Verdade. Era Machan, o cara era dentista. Caso de avituração. Assim como eu entendia de física. De física, nem esse, ele era dentista. O Renato Magalhães também. Os dois, pois tá na lista. O Magalhães tem dois filhos. Tem o Beto, tem o Roberto e tem o Renatinho. Isso tudo pessoas que estão escrevendo. Estava na minha lista. Tudo pessoas que estão escrevendo. Liécio. Quem mais? Liécio a gente não tinha falado, né? O Liécio, os dois filhos. Luciana Brito e a Júlia. E a Júlia. Eu falei da Silvia Cinta e a Juliana. A Mercedes, não tem ninguém. A Marília Razuc também tem uma filha que trabalha com ela. Também tem. Mas uma coisa que a gente estava conversando... Aliás, o Breno, as filhas... Tem uma filha, não sei se é a Rafaela, não sei qual. O Breno também tem uma filha e já trabalha na galeria. Não sabia que estava trabalhando. Da terceira geração. Terceira... Mas sabe uma coisa que a gente estava... A gente está aqui numa casa de fim de semana de uma colecionadora muito amiga minha, e a gente está entre uns amigos, umas 5 pessoas. E a gente estava comentando sobre a live, a gente estava falando como tem muita gente, como a gente deu aqui todos esses exemplos, né? São muitas pessoas, galeristas e casas de leilão e marchands, etc., que tem essa questão de passar de geração para geração. Mas poucos artistas têm isso. A gente começou a tentar puxar no HD e artista não tem praticamente. Assim, tem, por exemplo, uma pessoa que era artista e o filho é, sei lá, cantor, ou é cineasta, ou é designer, como é o caso da Lígia Clark, da Alessandra, mas não é exatamente a mesma coisa.
É que para ser artista é mais difícil que ser marchand, minha filha. Muito mais, não Não, tenho a menor dúvida. o artista, o peso. Vou dar um exemplo de peso de nome. Se você é filho de um grande marchand, sabe? Sempre tem um peso. Você carrega o peso que você sempre está um pouco na sombra do seu pai, da sua mãe que é marchand, sabe? É Sim, difícil. Para um artista, é pior ainda. O artista não é só uma coisa de comércio. O artista envolve a criação. Você foi engraçado pela obra do seu pai, você tem uma carreira completamente diferente do que seu pai fazia. É muito mais difícil para filho de artista virar artista. Isso realmente é difícil. Né? é, Lá nos anos, no século XIX, eles passavam de herança civil para filho e assinava filho. Tanto é que tem, nos Old Master também o ateliê passava para o filho continuava e assinava como, nem assinava, mas eram obras feitas pelo filho, tinha um valor menor, mas se passava esse métier, né? Os artistas, alguns italianos, passavam o métier para os filhos. Era comum. Aqui no Brasil é difícil, né? O filho do Tunga aprender com o Tunga e virar. Eu estou pensando qual. Não, o exemplo que ia dar era do Guinle, Jorge Guinle. Jorginho Guinle é um tremendo artista. A obra dele é maravilhosa. Né? Um grande artista brasileiro. Né? Ele sofreu a vida inteira por ter um sobrenome Guinle, que é uma figura. O pai, o Jorge Guinle, um playboy que trazia atrizes americanas, dava diamantes enormes, hospedavam na Copacabana Palace. Viveu só para gastar dinheiro de uma forma bem. Na época era interessante, mas hoje seria uma coisa meia feia, né? O cara gastar uma fortuna em diamante, champanhe e mulheres. Mas na época era sim. chique. Nos anos 50, 60. O Jorginho sofreu muito carregando o nome do pai. Imagina para É, um artista carregar o nome do pai é quase impossível. não, é difícil. Até rolaram alguns exemplos aqui, mas são muito poucos, perto do que a gente falou de Quais foram que rolaram? Leonora de Barros, que é Ah, realmente um excelente exemplo. lá. A A Cordeiro, A Clara Gershman falou, é difícil ser maravilhosa. filho de artista, né, Antônia? Imagino que sim, A claro. filha do Cordeiro, que tem uma obra estupenda. Peraí, tô lendo aqui A filha do Valdemar Cordeiro, meu Deus, o primeiro nome dela. Ninguém sabe o nome da filha do Valdemar Cordeiro? Quantas pessoas estão Ah, vendo a nossa? tem o Hélio, né? Tem o Hélio e o Cezinha, mas não é filho. Bom, Desenho é imagino cineasta. mesmo. Mas o Hélio Sica é filho de artista, fotógrafo. O Hélio é filho de artista, José exatamente. Tem o Sica. Hélio, tem o O nome José, da o filha Hélio do e o Valdemar Cordeiro. Cezinha. Ajuda seu pai, alguém, por favor. Peraí, deixa eu ver se alguém vai responder aqui. Ana Lívia, Claro, tô Ana falando. Lívia. Ela é uma puta de uma artista. Maravilhosa. Uma obra única, Eu personalidade. confesso que eu não conheço. Faz coisa Eu vou interessante. olhar. Muito vanguarda. Computador já, assim, ó, lá atrás. Deixa eu ver se tem Antes mais dos algum. tops. Ah, o Mário Cravo também, Lá os terceira Mário Cravo, geração. filho e neto. Isso é também um bom exemplo. Nós Bom, esquecemos mas. o Paulo Darzé, hein? O Paulo Darzé O Paulo e da a Zé e a Thaís. Thaís, é verdade, é verdade. Nossa, tem muito, gente, tem Tá na muito. minha lista. Estão Eu só lembrei do perguntando, caso da Bahia. me perguntaram aqui para a gente falar as obras que estão atrás da gente. Isso eu estou na casa de uma colecionadora amiga minha. Como eu mencionei, isso é uma obra da Erika Berzucci, tá? Vou mostrar aqui. Ai, eu não sei usar isso aqui, peraí. É uma instalação bem grande. A minha, eu ganhei de um amigo meu chamado Paulo César Neiva, PC. É uma coisa de acrílico muito interessante, feito nos anos 70, com acrílico grosso. E o Bonito. acrílico tem, Parece um Le Parc, uma coisa assim. parece. Ele está assinado. É uma assinatura de um ateliê italiano. Camila, exatamente. Lembro dessa obra do parkour, é exatamente essa. É. A gente estava falando disso também hoje.
Mas, bom, para encerrar nosso Falta um bate-papo, que a quinto. gente... Eu nunca falei tanto. Eu só falo, eu gosto de falar bastante, ou é para comprar quadro ou para vender quadro. Falar tanto assim, de graça, de maneira, eu nunca falei, viu, minha filha? Sabe que tem uma frase muito boa do Martin Kippenberg, que é a sua cara. Não sei se você conhece essa frase, chama não, é assim. Buying is fun, paying hurts. Yes, I know that. Não é a sua cara essa frase? Eu lembrei, Buying is fun, eu paying lembrei, hurts. boa. Mas pagar dói, mas vender dói mais ainda. Quando vende alguma coisa da tua casa, dói mais ainda. Dinheiro sair da conta dói menos para mim que sair uma obra que eu admiro. Eu lembrei dos Danielan também, que o pai é um grande colecionador. Mas aí é colecionador, né? Não Não é, é, não grande colecionador. é. Dois garotos que são ferrenhos colecionadores e marchands agora, com a galeria na Gávea, mas eles vieram de uma herança de um pai colecionador, desde pequenos frequentando, eles têm um conhecimento muito grande, começaram, talvez seja, eu diria que são os marchands mais precoces, assim, com 10, 12 anos já frequentar. Apesar de que você frequentava leilão, exposição, as filhas do Breno também frequentam, os filhos do Paulo Kuchinski frequentam, o Gugu frequentava, que o pai levava só para coisas assim, mas os dois, Danielão, o Ludwig e o Luizinho, eles hoje, tu fala que eles têm 30 e poucos anos, eles entendem de arte uma barbaridade que começaram muito cedo, muito cedo. Sim. A vida deles era essa por causa do pai. Não, eles são muito bons mesmo. Mas você falou do tempo, é só porque foi o briefing que eu recebi, que era um papo mais ou menos de 40 minutos. Então, já passou 7 aqui, eu tô já querendo cumprir o protocolo. Mas se você tiver uma coisa mais para acrescentar, pode acrescentar, a gente tem mais tempo. O protocolo é 40 minutos, então tá bom. Acho que agora, se alguém quiser ter alguma pergunta aí que dê para responder. Gente, é que fizeram muito comentário, mas eu tentei puxar umas Pergunta. perguntas aqui. Pode perguntar, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, é a hora. Enquanto demora um pouco para o pessoal escrever e aparecer aqui. Então, eu vou fazer a minha brincadeira que eu queria fazer com você, que é uma brincadeira que a gente faz desde muito pequeno. Toda vez que a gente ia no museu, qualquer exposição, no final da exposição, você sempre me perguntava: se você pudesse levar uma obra para casa, qual seria? Né? Você sempre fazia essa brincadeira comigo. Então, eu queria fazer essa brincadeira hoje com você. Se você pudesse escolher qualquer obra do mundo inteiro, de qualquer museu, de qualquer coleção particular que você conheça, qualquer artista, qual seria? Você me fez lembrar qual artista. Eu estava junto com o Jean e perguntaram para ele qual é o artista preferido dele. Ele falou: não existe artista preferido, existe uma obra preferida. Ele dizia que não, ele tem obras, não é o artista, ele quer a obra. Então, se perguntar qual é a obra. Não, uma obra que você possa pegar e levar para sua casa, para sua coleção. Vou pegar mais cara. Pode ser. Escolhe aí. É que tem muitas obras caras para pegar, né? Sei lá, pode ser um Basquiat, pode ser um De Kooning, Não, pode ser vamos ficar em Brasil. Não vamos Brasil, viajar. então vai, Brasil. Em Brasil, vamos ficar no nosso. Qual é o seu sonho? Qual é Cara, o sonho que você tem, um sonho que você tem de pegar uma obra que você não tem e colocar na sua coleção? agora, meu gosto mudou, sabe? Eu mudei Sim? durante o gosto. Apesar de ter mudado o gosto, eu continuo adorando Iberê, Serpa, Volpe, Leontina da Costa. Né? Tem muita pergunta boa aqui, ó. Responde aí pra gente poder ler. Pô, eu respondo outra enquanto eu fico pensando que a minha memória. Tá bom. Então guarda essa pergunta, no finalzinho você responde, tá? Tá. Bom, o Luizinho tá sacaneando. Quanto faz na Frinéia do Antônio Parreiras? Espera aí, acho que tá zoando. Tem uma pergunta boa. Qual obra você ficou mais feliz de comprar? Assim, uma coisa que você conquistou e conseguiu e ficou feliz. Pergunta da Cecília Ribeiro. A Frinéia é um nudo, Antônio Parreiras. Frinéia é uma cortesã romana, e o Parreira
final do século passado, retrasado, ele pintava nus femininos grandes. Sempre mulheres, assim, com posições muito tristes, ou algumas, assim, cansadas. E essa Frinéia, um quadro que eu consegui comprar em Washington, que era de uma associação de jornalistas. Ela era de um brasileiro que morou na França. A obra participou do salão lá de Paris. E essa obra, esse jornalista que morava em Paris foi para Washington, ele é jornalista, ele doou a obra ficava lá no Filmer, lá dessa associação. Aí, nos anos 80, um americano careta olhou para aquele nu e pegou o nu e botou no leilão lá, e eu tentei comprar, aquilo foi muito difícil de comprar, foi a obra mais difícil de comprar. Mas a obra que mais me deu satisfação, assim, que me deixou mais feliz de comprar, foi um Ivan Serpa da fase negra, sabe? E que estava aqui em Copacabana, era um par. Um eu acabei vendendo por Orandi Momesso e o outro ficou comigo. Era um par também. Eu tenho várias coisas assim, tem várias histórias de compra. E cada compra mais mirabolante possível, sabe? Tinha uma figura importante de citar, que o Paulo Cuxins conheceu bem, que chamava-se Neide Leone, que era uma marchand freelancer aqui do Rio, foi a primeira freelancer. Todos os marchands tinham galeria. Né? Aliás, eu esqueci de falar o Júnior, o Quimaide Júnior. E o pai, o Quimaide, e o tio Quimaide, o Antônio, o pai dele tinha uma galeria Não, você na Vila... falou. Falei? Você falou. Eu não falei do avô. Ah, não, o avô eu não sei se você falou, mas você comentou do Ricardo. Mas o que eu estava falando? Não, a pergunta era da Cecília, qual é a obra que você ficou mais feliz de comprar? E você falou do Serpa, da Fase Negra, e falou do Parreiras. E aí tem uma próxima... O Sarrafo da Miracheno me deu muito prazer comprar. Imagino, foi uma boa... É que o Sarrafo, eu até, não vou dizer assim, a melhor obra da Mira, pode ser até que não seja, mas o Sarrafo sempre foi um objeto de desejo, sabe? Aquela coisa de colecionador, sabe? Querer ter o Sarrafo da Mira. Também é uma obra maravilhosa, né? A cor branca, uma obra muito transgressora, o Sarrafo. O Sarrafo foi uma obra que me deu muito prazer. Aí perguntaram qual é a minha, a Mirella perguntou qual é a minha. Bom, a minha coleção não dá para comparar muito com a do meu pai, mas uma obra que eu fiquei muito feliz de conseguir comprar foi... A gente fez a exposição do Lorenzato em 2014 e em meados de 2016 eu ainda não tinha conseguido comprar exatamente aquele que eu queria. Tinha um que era o que eu queria, e toda vez que eu ia comprar eu achava um absurdo o preço. Porque sempre estava aumentando, e aí eu ficava, não, agora tá caro demais, Aí, um belo dia, eu resolvi aceitar que pagar o preço que estavam me pedindo, mesmo eu achando que estava muito caro, e consegui comprar o meu Lorenzato, que é um dos mais lindos que eu conheço. Posso contar uma história em cima de ficar mais caro? Uma coisa de vivência minha, que acontece até comigo. Como eu estou no mercado, acontece com uma força menor. Colecionador. Tá? Um colecionador começa a colecionar lá em 1980 e compra obras do Volpe, tamanho 1, para o X, para o preço tal. O preço começa a aumentar, o cara não está acostumado a comprar aquele preço, ele para de colecionar. Muitos colecionadores pararam de colecionar porque os preços fugiram do nível e da faixa que eles costumavam comprar. Você comprava Volpe por 20 mil reais, 30 mil reais, aí tem que pagar 200, 300 mil reais, você não engole aquilo, sabe? Fica difícil. Isso que tu falou. Aumentava, e você correndo atrás, Tem uma pergunta boa também aqui. Você comprar por 20, depois aparecer no ano seguinte um quadro por 80 e você pagar 80. Você tem que ter muito desprendido, sabe? Tem que entender aquilo. Pô, mas era 20, agora tá muito caro. Você sempre pensa assim, o preço era 20, 80 tá muito caro. Não, esse quadro que eu comprei tá barato. Hoje em dia eu paguei nada, entendeu? Não paguei nada. Mas na época eu achei que me sentia assim, roubada, sabe? Eu nunca fiz mau negócio
pagando caro. Nunca. Verdade. Fiz mau negócio pagando barato. Mas nunca fiz mau É. negócio caro. Pagando preço, cheio ali. A Não, você história tem toda a razão. antes do Ivo Pitangui foi assim. Eu fiz uma oferta hostil. Eu fiz uma oferta, valia 200, eu ofereci 500. Ele vendeu, porque estava vendendo por o dobro do preço. Esse é o exemplo que eu paguei mais caro, o dobro do que valia o mercado. Não, porque não é que valia, é que o mercado precificava. Tem o mercado precificar, e tem outra coisa a peça existir, sabe? Não adianta, vou lá, vale 200. Mas tem outra obra, o Trepante, estou falando do Trepante da Lígia. Essa obra que eu estou falando. Sim, eu sei. Tá. Aqui do Pitangui, sei exatamente qual que é. É. Porque uma coisa é o mercado precificar, outra coisa é você comprar e pagar o preço e não ter outra, sabe? Você Não, e não tem. O mercado de arte, a obra de arte tem essa particularidade em relação aos outros mercados, de serem coisas únicas, sabe? O sarrafo meu é o meu, tem mais 11, mas o meu é o meu tá para cima, o outro tá para o lado, entendeu? O Trepante tem alguns também, mas, sabe, cada um é de um jeito. O colecionador também sempre acha o dele melhor que o dos outros, sabe? Você se apega pelo seu, então você vendo o outro. Aquilo não é tão bom, bom é o meu. Sabe? Essa coisa do orgulho, da vaidade do teu, mas isso é uma coisa que sai de você espontaneamente. Sempre achar que o teu, tu convive com ele, melhor que outros pares daquelas obras que estão por aí. Gente, tem muita pergunta aqui. Tem uma boa do Thiago. O Thiago já perguntou demais, chega, Thiago. Não, mas é muito boa essa. Qual foi a maior perda? Aquela obra que você tinha na mão, aí bobeou, dançou, perdeu. Hã? Eita, eu acho que eu vou lembrar isso agora, num domingo. Você Não, quer me dar... uma obra que você quase comprou. Uma pessoa suficiente para me dar azia. Pergunta para o Paulo Kuczynski o que é perder uma obra, que ele vai te dizer. Não vou... Aí, não, as perguntas são todas nesse caminho aí. Qual a obra que você se arrepende de ter vendido? Eu lembrei da obra agora. Fala. É uma obra que não existe mais. Me dá até emoção. Eu Samba? lembro é o samba do Di Cavalcante. Essa é a obra que eu queria ter. Porque eu conheço a história dela. Eu lembro do Jean. O Jean tinha um sócio, tinham 3 sócios nesse quadro. Que era o Edgar Fontoura, esqueço o nome. O Jonas, que é esse lugar que tinha uma galeria, né? E ele deu assim, para pagar parte dos sócios, ele deu assim 40, 50, sei lá, 60 quadros. Deu tudo que ele tinha, assim, não tudo que ele tinha, mas deu coisa pra caramba para ficar só proprietário dela. E ele falava para mim sempre, eu nunca vou vender essa obra. Essa obra, para mim, além dela ter a importância fabulosa para a arte brasileira, né? É uma coisa mais linda que existe. Não tem, talvez, então, essa é a obra. Eu estou escolhendo a obra, não estou escolhendo o artista. Também é um grande artista. Mas, Sim. viu, você sempre procura uma obra. O artista tem fases. Sabe? Sim, claro. Tá? A Ariela falou que sabe qual é a resposta da pergunta do Thiago, de qual é a obra que você perdeu e se amargura. Eu não almocei ainda, eu não quero ter azia antes do almoço. É da Tarsila. A obra da Tarsila. Eu perdi a rua pro Jamboguite. Eu perdi o Abapuru, que o Abapuru, que ela estava falando. Ninguém para pagar, para nos bancar. Eu estava envolvido com o Renault. Aliás, tem o Renault e o Renaultzinho também. O Renaultzinho também é leiloeiro. Foi o Abapuru, sim. E eu perdi outra Tarsila, que foi a rua, que era da Giovanna Bonino. Desculpa, a rua não, era o Sonho. E o Jamboguite foi lá e comprou na minha frente. Pelo meu preço que eu estava aqui pagando, ele foi lá, ele era bem mais hábil do que eu. Isso é um problema. Mas, pai, vai acabar aqui nosso tempo. Em 30 segundos o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria não deixar isso acontecer, para a gente poder dar um beijo em todo mundo, um abraço. Beijo. Agradecer. Todo mundo, tem 96 pessoas assistindo a gente. Foi um prazer estar com você e com vocês. Obrigado a todos. Beijo. Beijo.